Olá pessoal, tudo bem? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa de todas as quartas-feiras. Hoje nós vamos colocar o Dr. Augusto, como sempre, matéria principal. Na sequência, nós temos uma matéria muito bacana também de próteses. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem, muito interessante. Eu acho que deve ser o único lugar também que tem em Moarama, ou talvez toda a região. Eu não o conhecia. Então vale a pena, eu fiquei assim bastante surpresa, eu procurei, descobri isso e fui em busca, achei muito bacana. E claro, depois nós temos a nossa culinária deliciosa aí. Eu andei inventando bolo de milho, que vai milho verde, farinha de milho e amido de milho. Gente, show de bola, sem glúten, sem lactose. Agora eu tô geração saúde também. Só que esse engorda um pouco, que é calórico, mas tudo bem. Eu tenho que me cuidar para falar aqui perto do Dr. Augusto, porque ele é um geração saúde, viu? E daí ele fala, quase que eu trouxe um pedaço de bolo para ele, mas se eu levar é capaz dele nem comer, né? Porque ele se cuida muito. Ele e a Nath, com certeza. Bom, gente, semana passada ficou umas coisinhas pendentes. O que é catarata secundária e também se toda catarata é cirúrgica ou tem um tratamento para exterminar ela. Se nós falamos sobre o tratamento da catarata, talvez não ficou bem explicado, porque eu deixei essas duas perguntas aqui para o Dr. Augusto responder de uma melhor forma, com mais tempo, porque nós já tínhamos conversado bastante, né? A gente sempre extrapola o horário, mas é muito gostoso. E também quero mandar meu beijo e meu abraço para a Cianorte, que eu tenho recebido carinhosamente muitos e-mails e também, né, o WhatsApp. Eu fico muito feliz em saber que nós estamos aí chegando muito bem e com uma boa aceitação do programa Nossa Casa em Cianorte. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Tamires, uma boa noite pessoal de casa. E catarata secundária. Quando você me fez a pergunta a primeira vez, eu tive a impressão de que quem fez a pergunta, ele perguntou se tem como a catarata aparecer uma segunda vez. Pode ser. O que é diferente de uma catarata secundária. Então, eu vou explicar o que é uma catarata secundária. Catarata secundária pode ser causada, é uma catarata causada por doenças ou medicações. Existem medicações, como os corticoides, que eles podem fazer com que a catarata apareça antes na pessoa. Então quer dizer que qualquer idade isso pode acontecer? Pode. Tem alguns pacientes que eles têm umas uveites de repetição, uma inflamação ocular de repetição, e a catarata também pode aparecer muito mais cedo. Então a gente vê casos de pacientes que ficam pingando um colírio para tirar o vermelho do olho, e naquele colírio tem um corticoide junto. E colírio com corticoide, ele causa glaucoma, o aumento da pressão. O aumento da pressão causa a perda de fibras do nervo óptico, que é o glaucoma. É um glaucoma secundário, que é um glaucoma medicamentoso. E causa uma catarata mais cedo, que é uma catarata secundária ao uso de corticoides. Então, a catarata pode ser secundária a traumatismo, ao uso de corticoides. Tem algumas outras medicações, como fenotiazida e outras coisas que podem causar catarata também. Então, ela pode ser secundária a medicamentos e pode ser secundária a doenças. Existem algumas doenças que precipitam o aparecimento mais precoce da catarata. Precipitam mais precoce é um pleonasmo, mas que fazem com que a catarata apareça mais cedo. Então, as uveites, as inflamações intraoculares, o diabetes, eles podem fazer, e tem algumas como homocistinúria e outras que causam a catarata muito mais cedo. Então, catarata secundária aparece por doenças, por traumatismos. Toxoplasmose também. Tá? Toxoplasmose também. As doenças podem ser inflamatórias. Sim. Ou uso medicamentoso. Só que naquela pergunta em questão, quando você me falou que o pessoal tinha ligado e pedido, deu uma outra impressão. Existem algumas vezes, na cirurgia de catarata, quando a gente opera a catarata, a gente coloca uma lente intraocular. Essa lente ela é apoiada em uma cápsula. Quando você tira o cristalino, esse cristalino é envolto por uma fina película, que a gente chama de cápsula posterior. Essa cápsula serve para apoiar a lente. Quando você coloca a lente no olho, se não tiver essa cápsula, ela vai cair lá para dentro do olho. Então, essa cápsula posterior, depois que você coloca a lente, essa lente acaba se fibrosando ali, na periferia dessa cápsula, e a parte posterior dela já não importa mais pra gente. E algumas vezes ela enruga ou ela fica esbranquiçada, que a gente chama de opacificação de cápsula posterior. Tem alguns pacientes que vêm falando pra gente: doutor, eu tive 2 cataratas. A gente sabe que não foi uma outra catarata, que foi essa opacificação de cápsula, porque catarata não volta. Não dá para ter catarata 2 vezes. Acabou. Você tira o cristalino, não tem como o cristalino se refazer ou ele voltar ali. Então, o que pode acontecer é essa opacificação.
Quando essa opacificação ocorre, o tratamento não é mais cirúrgico, é laser. A gente faz um laser que chama YAG laser, e esse YAG, ele abre a cápsula. A cápsula aberta, a lente fica limpa e a visão volta ao normal. Então, assim, o máximo que pode acontecer após uma cirurgia de catarata é você precisar dessa limpeza da lente, que não é limpar exatamente a lente, é abrir essa cápsula posterior. Só que tem alguns colegas que eu acho que devem falar que a catarata voltou, uma catarata secundária, porque a gente ouve isso. Ah, minha catarata voltou. Não tem como, tá? A catarata não volta. Então, se você pensa na catarata secundária como uma catarata que volta, não existe, não tem como. Agora, a catarata secundária a uso de medicamento, a doenças infecciosas, isso pode ocorrer. Daí é uma catarata secundária a esses problemas. Eu perguntei para você esses dias, eu vou falar para vocês o que eu perguntei para ele, porque, claro que envolve visão. Eu fiz a minha cirurgia de catarata e vocês sabem muito bem que as pessoas, onde eu vou até hoje ainda, perguntam se deu certo mesmo, se foi só 15 minutos de cirurgia. Eu falei, foi. Certíssimo, perfeito. Agradeço a Deus e a ele. Eu perguntei para o Dr. Augusto se a catarata voltava e que eu tinha que fazer uma cirurgia novamente, ou se poderia aparecer outras coisas e eu não enxergar mais daquele olho que eu coloquei a lente intraocular. E você falou, catarata não volta, pode ter outros probleminhas de visão. Então, a gente diz assim, o paciente jovem, a gente sempre tenta achar o que os sintomas são, tudo pertence a uma doença. A gente até fala que é Occam's razor, a navalha de Occam, que é uma história dessa Occam's razor que assim que tudo tem que se encaixar na mesma doença. Então, às vezes a gente pega e tenta tudo achar uma síndrome, especialmente nos pacientes mais jovens. Mas os pacientes acima de uma certa idade, eles começam a ter múltiplas doenças. Então, a gente sabe que os pacientes mais velhos, eles têm lá doenças concomitantes. Então, muitas vezes são 2 ou 3 doenças. Então, assim, quando me perguntam se catarata pode acontecer alguma coisa na minha visão que pode prejudicar a minha visão, não com o cristalino. Cristalino é o que a gente tirou ali, a catarata. Sim. Então, não com o cristalino, mas tua córnea pode ter problemas no futuro, porque ela é um tecido e todos os tecidos do nosso órgão vão envelhecendo e podem ter problemas devido a esse envelhecimento. E a retina pode ter problemas. A retina pode ter um problema que é muito comum hoje em dia, que hoje em dia a gente vê muita gente, que chama degeneração macular relacionada à idade. E todo mundo passa por isso? A gente sabe que as células do nosso organismo, elas entram em um fenômeno chamado apoptose, sim, que é a morte celular programada. Sim. Essas células do nosso organismo, elas têm alguns ciclos de vida. A gente não sabe bem ao certo quantos ciclos de vida para qual célula. A gente sabe que algumas pessoas têm um ciclo menor, ou tem essa repetição de ciclo mais rápido. Então, tem algumas pessoas que vão ter essa apoptose, que vão ter essa morte celular programada, que vai acontecer ainda dentro do período de vida delas. Então, uma pessoa que tiver 90 anos, ela vai ter alterações em vários órgãos, porque aquelas células não estavam programadas para durar tanto. Ou até estavam programadas para durar tanto, mas com uma funcionalidade diferente, menor. Então, a retina pode entrar nesse processo de degeneração, de alteração, que leva à perda da visão e não tem nenhuma relação com a cirurgia prévia. Então, quando me perguntam assim, mas eu falo, da catarata você não vai mais ter problema. Mas o olho, existem outros tecidos ali envolvidos na visão que podem ter alterações que não têm relação nenhuma com a nossa cirurgia ou com o nosso tratamento. Então, assim, muitas vezes o paciente vem, ele opera, e daí toda a dor que ele tem naquele olho é da cirurgia. Às vezes, 4 anos depois, a lente já está parte do organismo dele, já não tem mais diferença nenhuma. O organismo não consegue mais reconhecer o que é a lente, não. Meu olho está doendo, eu acho que a cirurgia deu problema. Não, gente, não tem. Agora o olho já é seu, a lente já é sua, esquece, o organismo já não vai mais ter problema com isso. Então, assim, até 1 ano depois, a gente ainda considera que podem acontecer alterações devido a esse implante. Mas depois de 1 ano, são extremamente raras alterações devido a esse implante. Então, assim, é muito difícil ter algum problema depois de você operar de catarata. Se a cirurgia foi bem, se o pós-operatório foi tranquilo, é muito difícil que você vai ter problemas relacionados ao cristalino e à cirurgia. Mas existem outros tecidos do olho que podem ter problemas, e então por isso que a gente fala, operou, tem que vir todo ano, tem que fazer revisão, tem que ver a pressão intraocular, tem que ver retina, tem que ver córnea,
que não tem relação com a sua cirurgia, mas podem ter problemas no futuro. A pessoa que faz cirurgia de catarata, doutor Augusto, e que de manhã, quando ela acorda, assim, tem secreção no cantinho do olho, você estou falando porque minha mãe fez cirurgia dos 2 olhos. E ela reclamou para mim esses dias. E ela estava tão acostumada com óculos, mas tão acostumada que ela tem que continuar usando óculos, sem grau nenhum, mas tem. Ela disse que acostumou com aquilo no rosto. Eu não sei se isso é até normal. O doutor Augusto vai falar sobre isso. Ela falou assim que quando ela acorda de manhã, ela está com um pouquinho de secreção assim no cantinho do olho. E ela até falou para mim, sempre que eu vou entrevistar o médico, assim, a filha, pergunta isso. Ela está quase com 80 anos, né? E graças a Deus, eu acho assim que para essa idade ela está perfeita. Uma mulher que vai para a academia às 5h30 da manhã todos os dias, a minha velhinha porreta. Então, doutor, isso é normal? Então, que nem eu disse, provavelmente é uma outra coisa. É um olho seco, às vezes é um olho que não está fechando muito bem à noite, que leva a uma produção de secreção maior. Pode ser uma conjuntivite crônica, pode também. Então, assim, temos que avaliar para ver. Porque a cirurgia em si não dá esses sintomas. Sim. Pode acontecer no pós-operatório imediato, porque a gente faz um pequeno corte de 2 milímetros. Esse corte pode ficar sensível. A pessoa às vezes fala assim, parece que tem um grãozinho de areia no meu olho. Mas isso quando a cirurgia é recente ou até antiga mesmo? Até uns 6 meses depois pode acontecer. Minha mãe já faz 3 anos. Você já fez uma cirurgia na pele? Ou teve Quem fez cirurgia na barriga sabe. Pro lado da incisão você vai sentir uma parestesia. Tem uma sensação de que está anestesiado. Porque quando cortou ali, cortou o dermátomo, cortou a sensibilidade daquele dermátomo, daquela faixa de pele. E essa sensibilidade, ela tende a voltar. Mas quanto tempo demora? 6 meses, 1 ano, 4 anos, dependendo da cirurgia, do tamanho da cicatriz, às vezes não volta. No olho, ela tende a voltar depois de 6 meses a 1 ano no máximo. Volta rápido, porque o corte é muito pequenininho. Então, a desenervação é muito pequena. Só que com a idade, nós vamos ficando com o olho mais seco. As nossas glândulas lacrimais vão diminuindo a produção por causa dessa apoptose. Todas as glândulas exócrinas e endócrinas, elas diminuem a produção. Então, o olho vai ficando menos lubrificado. E daí ele produz mais muco para tentar se proteger. Ele tem menos... Tem que usar o lubrificante todos os dias. Tem. A paciente acima de 60 anos, quase todo mundo tem que usar um lubrificante em certas ocasiões. Especialmente nos dias mais secos, às vezes quem vai ficar muito no celular. E você falou da tua mãe sobre usar o óculos, e olha, às vezes acontece bastante. A gente faz aqui, pede para o paciente escolher a lente, ele escolhe a lente para ficar multifocal, para não usar óculos. Terminou, passa umas 2, 3 semanas, ele vem, doutor, eu não preciso de óculos, mas eu sinto muita falta de... Às vezes a gente sente falta do peso no rosto. Usa óculos escuros, não, mas eu queria um óculos. Tá bom, então. Óculos plano, vai lá usar. Acontece. Mas é verdade. Quando eu cheguei lá, porque ela tinha ligado para mim, nossa, eu fiquei uma beleza com meus olhos, com a cirurgia, né? Daí eu chego lá, né, toda feliz da vida, minha mãe lá, de óculinho, lilás, todo moderninho. Eu falei, mas a minha veinha, a veinha gosta. Ela é muito querida mesmo. Agora, da sensibilidade, gente, em outubro, dia 5 de outubro, fez 5 anos que eu doei o rim para minha Letícia, que o Senhor levou. E até hoje ainda está... Sim. Eu acho que nem vai voltar mais, porque está tão ainda, parece anestesiado. É que a incisão do rim, ela é uma incisão... Sim, uma cesárea. Porque é de virilha a virilha, né? Eu falo que é uma cesárea. É grande, então é diferente. A sensibilidade realmente demora muito. Acho que tem musculatura ali, tudo, né? Então, e a sensibilidade da pele ali é a que mais demora. Daí que eu descobri que quem fez cesárea sofre, viu? Porque eu não fiz, foi parto normal os 2. Mas daí que eu percebi. Doutor, será que dá pra gente falar um pouquinho sobre estrabismo? Eu não sei se já perguntaram para você, se você já ouviu falar, que muitas pessoas estrábicas, usando óculos ou lente de contato, pode corrigir o problema. Corrige ou só a cirurgia corrige ou não tem correção nenhuma? Existem vários tipos de estrabismo. Então, por sorte, um dos mais comuns é o estrabismo acomodativo, em que a pessoa tem um grau de hipermetropia alto e ele tem uma convergência e acomodação, uma relação entre convergência e acomodação muito alta. Então, o normal é que quando eu olho para perto, eu vou acomodar o meu cristalino em 3 graus.
Se eu tiver 3 graus de hipermetropia, eu vou acomodar 3 graus da minha hipermetropia, mais 3 graus para enxergar perto. 6 graus. Tem algumas pessoas que quando fazem esse esforço para 6 graus, o olho, para acomodar o cristalino e para convergir, para olhar para dentro, é mais ou menos a mesma inervação. E como eles têm uma relação alterada, o olhinho entorta. Então, nesses pacientes, quando a gente corrige a hipermetropia, a gente melhora o estrabismo. Então, esse tipo de estrabismo, o estrabismo acomodativo, ele corrige só com óculos. Muitos pais querem que eu opere esses estrabismos acomodativos. Só que ele não pode ser operado. Porque esteticamente não fica bem, a pessoa não se sente bem. Né? Mas é que o problema é que ele tem hipermetropia, ele tem que corrigir essa hipermetropia. Então, se ele tiver de óculos, o olho dele fica reto. Ele só entorta quando ele tira. Mas tem muitos pais que querem operar porque ele não quer que o filho entorte o olho quando tira o óculos. Só que se você opera um estrabismo acomodativo, ele tende a voltar. Porque não é um problema de musculatura ocular, é um problema de acomodação do olho. Então essa relação não dá para ser mudada, então não dá para ser operado esse tipo de estrabismo. Esse tipo de estrabismo é tratado corrigindo a hipermetropia. E a hipermetropia, depois dos 21, pode ser operada, pode usar lente de contato, corrigir com lente de contato, mas o estrabismo acomodativo não deve ser operado. Existem os estrabismos paralíticos, o músculo não mexe, precisa de cirurgia. Existem os estrabismos que são uma diferença de relação entre a musculatura, ela tem que ter a gente diz assim que ela tem que ter uma centragem ali, tem que ter uma cambagem, ela tem que ficar com os dois olhos paralelos e por algum motivo um deles nasceu fora desse enquadramento. Sim. Nesses daí, em que não é acomodativo, que não tem o fator acomodativo, a gente tem que fazer a cirurgia. Tem alguns que a gente sugere até que a cirurgia seja antes dos 2 anos de idade, para ter uma melhor fusão no futuro e uma melhor qualidade de visão. Cada estrabismo é tratado de um jeito diferente. Então, o estrabismo envolve vários tipos de diagnóstico, vários tipos de patologias, então tem que ser bem caracterizado para ver se a melhor solução é cirúrgica. E existem estrabismos que vêm para a gente um pouco mais tarde, que não devem ser corrigidos, porque não vão apresentar um bom resultado. Doutor Augusto, você falando em cirurgia, assim, daí eu quero saber se essa cirurgia é sucesso como uma cirurgia de catarata e rápido também. A de estrabismo depende do tipo do estrabismo. Depende. Vai demorar mais. Sim, depende do tipo de estrabismo. Às vezes o estrabismo tem algumas forças concomitantes. Os pacientes com mais idade são mais complicados, os pacientes mais jovens são mais simples. O estrabismo às vezes necessita de mais de uma cirurgia para a gente corrigir. Então, quando a gente vai fazer um paciente de estrabismo, a gente já conversa sobre a possibilidade de ter que fazer um retoque, ter que fazer um ajuste, porque não é como a lente é muito mais matemático, o cálculo da lente, então é muito mais previsível. Já o estrabismo, ele tem uma certa matemática, mas é uma matemática bem aproximada, assim. Então é um pouquinho mais complicado da gente conseguir acertar esses milímetros, assim. É difícil. O estrabismo é uma cirurgia que pode precisar de mais de uma cirurgia para ficar centrado. O que eu vou falar para vocês? Deixem recado, gente. Mande mais perguntas, porque nosso tempo acabou. Programa Nossa Casa TV@hotmail.com. O meu telefone do WhatsApp, que é o meu telefone de trabalho, 9755-7794. Pode mandar qualquer lugar aí, né? Aonde chega a TV Caiuá, tá? Pessoal de Cianorte, Morando, aonde vocês estiverem acompanhando o programa Nossa Casa, tem dúvida, gostaria que eu entrevistasse um outro profissional também, um ortopedista, um cardiologista, fiquem à vontade, mande, porque nós estamos aqui para atender aí os pedidos de vocês. Que Jesus abençoe. Uma boa noite, Tamires, uma boa noite, pessoal de casa, e Deus abençoe a todos.